Bom, Cândida, 14 horas, então, com a nossa pontualidade britânica de sempre, vamos dar início ao nosso prato cheio, a nossa live de hoje. E antes até da gente começar efetivamente a apresentação, eu vou até parar aqui de compartilhar a tela para que a Cândida possa ficar maior na tela e as pessoas possam ver um pouquinho. O Daniel, nosso diretor em Portugal, está acompanhando a live também, como vocês podem ver. E, bom, Cândida, primeiro deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem não assistiu às outras lives da Lusa Nova. O meu nome é Sérgio Viana, eu sou gerente comercial e marketing da empresa, e é um prazer estar fazendo mais uma live desse tipo, do Prato Cheio, que ela vem com alguns formatos diferenciados. É uma live que não tem por objetivo ser um treinamento para agentes de viagem, ser uma coisa com informações técnicas. A ideia aqui é que a gente faça um bate-papo despretensioso e que a gente possa colocar nas pessoas, ou voltar a colocar nas pessoas, aquela pulguinha atrás da orelha de viajar, de desejar conhecer o mundo, de recordar lugares pelos quais já passou, ou conhecer novos lugares. Então, essa é a ideia do Prato Cheio. A gente não quer aqui, obviamente, esgotar as informações de todos os destinos com os quais a Lusa Nova trabalha, muito longe disso. O que a gente quer é realmente fazer um en passant pelos lugares, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho. Na próxima semana, eu já adianto que nós vamos ter uma live também do Prato Cheio, completamente diferente em termos de formato. Eu acredito que todos vão gostar muito, então aguardem que na próxima semana a gente vai ter uma live muito diferenciada, que vai ser, vão ser, na verdade, um conjunto de lives desse tipo, e que a gente espera que todos que estão nos assistindo gostem muito e aproveitem esse novo formato de live que a Lusa Nova vai apresentar. Bom, como eu falei, já me apresentei, sou Sérgio Viana, moro aqui em São Paulo, e hoje a guia Lusa Nova que vai nos acompanhar por esse circuito é a Cândida Carvalho, que é uma brasileira que mora em Madrid hoje e que acompanha os nossos grupos pela Europa. Então, quer dizer, temos aí opções sempre de guias, sempre falando português, inclusive não só o português de Portugal, mas também guias brasileiros trabalhando conosco e que vivem na Europa e nos ajudam a levar os nossos grupos para conhecer o velho continente. Cândida, se apresenta para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Tá joia. Então, meu nome é Cândida Carvalho, como você falou, eu sou brasileira, sou lagoana, sou lá de Maceió, e tem muitos anos já que eu estou aqui morando na Europa, vim fazer um doutorado, e aí fui ficando, fui viajando, fui me apaixonando, escolhi Madrid, fiquei em Madrid, né? E há muitos anos já, não vamos fazer conta agora, também já acompanho grupos para a Lusa Nova, né, por toda a Europa, da Rússia até Portugal. A gente faz todos os destinos, grupos especiais e grupos de série também, né, sempre se adaptando um pouquinho à demanda do cliente, onde ele quer ir, a gente leva, e o que ele quiser fazer, a gente faz também. Claro, isso é fundamental, isso é importante, hoje, ainda mais hoje em dia, que essa coisa da flexibilidade, da forma de viajar, tende a mudar um pouco, pelo menos temporariamente, mas eu acho que as coisas boas que forem mudadas ficam para sempre, né? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos aqui então começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, e eu queria começar falando um pouquinho e muito rapidamente, até porque hoje quem é a estrela dessa nossa live é a Cândida, e vamos começar. Bom, eu queria começar falando de uma coisa muito interessante, que são dois folhetos novos que a Lusa Nova acabou de lançar, um no início de junho e um outro agora mais para o final de junho. Um é o folheto Europa, dos nossos circuitos europeus tradicionais, que as pessoas já conhecem,
já com datas para 2021 e 2022, ou seja, opções de roteiros com datas de saída até março de 2022. Como é óbvio, a gente não está aqui incentivando ninguém a viajar exatamente nesse momento, até porque é impossível, mas o que a gente não pode deixar de fazer, como é óbvio, é sonhar com viagens, planejar as nossas viagens, para que a gente possa, muito em breve, descobrir o mundo e conhecer mais do mundo, né? Eu costumo brincar que viagens é uma boa meta para a gente colocar na nossa vida para pós-pandemia, né? Para quem gosta de viver a vida com metas, eu acho que uma viagem é sempre muito interessante. E esse folheto Europa, que é o que está aí com a cor roxa, são os circuitos tradicionais, como eu falei, com acompanhamento de guia, a gente faz aqueles circuitos em ônibus, obviamente, com todos os procedimentos e todos os protocolos necessários de segurança que vão ser necessários e que já são necessários para as viagens em grupo, né? A gente vai ter, obviamente, vamos ter aí limitações no número de passageiros, os hotéis, a gente só vai trabalhar com hotéis que efetivamente cumpram todos os protocolos de segurança exigidos. A gente quer que os clientes saiam das suas casas e tenham, durante a viagem, a mesma segurança que eles têm dentro das suas casas. Esse é o nosso principal foco. E o folheto que tem ali, o Europa My Way, que é um produto novo que a Lusanova lançou, justamente por conta dessa situação de alteração na forma das viagens que a gente vai ter daqui para frente. O Europa My Way, ele tem os principais circuitos best-sellers do folheto de Europa, ou seja, daqueles circuitos em ônibus, onde a gente faz uma operação de 4 a 8 passageiros em van. Né? A gente, obviamente, sugere sempre ali 6 passageiros para que tenha um conforto nessa viagem de van. E o que é mais interessante, são roteiros já pré-estabelecidos, mas com total flexibilidade. Ou seja, se o passageiro quiser adicionar noites antes ou noites depois, noites no meio do itinerário, quer reduzir o número de noites, quer alterar, quer incluir alguma cidade que não conste naquele itinerário, quer mudar a categoria de hotel, quer mudar um ou outro passeio, é um programa com total flexibilidade para que as famílias, os grupos de amigos possam viajar com o conforto de uma excursão, né? Porque a excursão ela sempre dá um conforto muito interessante para a gente, mas com a privacidade de uma viagem exclusiva, de uma viagem em família ou de uma viagem num grupo de amigos. Então, esse Europa My Way, eu convido a vocês, esses folhetos já estão disponíveis no nosso site, os agentes de viagens de vocês já estão recebendo as nossas comunicações, então consultem os seus agentes de viagem, porque com certeza eles já têm essas informações, os agentes de viagem que não tiverem, que ainda porventura não tenham recebido as informações em relação ao Europa My Way, nós estamos com a nossa equipe comercial já pronta para ajudar todos esses agentes e, se quiserem, podem mandar comentários na live no Facebook ou então aqui no Zoom, quem está assistindo aqui pelo Zoom, que a gente vai entrar em contato com vocês o mais breve possível para passar isso. Então, esse roteiro, que é o que a gente vai fazer agora, que é o nosso roteiro Paris, Países Baixos e Vale do Reno, ele é um roteiro que consta no folheto de Europa, circuitos em ônibus, e também consta no Europa My Way, com uma diferença que ele não faz ali o Vale do Reno no My Way, ele vai só fazer Paris e Países Baixos, mas vocês sabem que tudo que a gente falar aqui, vocês têm a possibilidade de oferecer para o cliente de vocês, seja no circuito em ônibus, ou seja no Europa My Way, o circuito ou a programação com operação em van. Cândida, passo a palavra para você. Boa sorte. Eu vou aqui sentar no ônibus porque eu quero acompanhar essa excursão sentadinho aqui, ouvindo as suas explicações. Tá joia. Então, a gente vai começar em Paris, né? Chegada em Paris. Lembrando que o passageiro sempre chega no aeroporto procurando a plaquinha da Lusanova, o transferista que vai estar lá, né? Não encontrou, procura porque ela tem dezenas, provavelmente na próxima vez um pouquinho menos, mas sempre tem. Paris é uma cidade de destino, uma das mais visitadas do mundo, então é impossível não ter muita gente no aeroporto. No aeroporto Charles de Gaulle, ou seja, no Orly, enfim, onde chegar, vai ter muita gente. Procura para aqui em Lusanova, vão chegar no hotel. E chegando no hotel, a primeira coisa que eles vão encontrar é um cartaz da Lusanova, onde está escrito, eles também vão ter essa informação do agente de viagem,
que às 19h30, né, a gente vai ter uma reunião, né, o cliente e o guia, nos encontramos e começamos aí a nossa relação, né, por dizer de alguma maneira. E é nessa reunião, esse primeiro contato que nós temos, às 19h30, onde a gente vai contar para o cliente toda a nossa programação, né? Ali é que a gente vai tirar as dúvidas, ali damos o horário de saída para um dos passeios, que é a Lusa Nova, acho que se não é a única, é uma das muito poucas agências que tem esse passeio incluído, que é o Paris Iluminada, não é? A gente fala de Paris, vê Paris de dia, Paris de noite. Então, o primeiro contato... Cândida, só um parêntese em relação a essa reunião que você falou, das 19h30. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte, é muito interessante isso, porque nós, às vezes, temos passageiros que não chegam no primeiro dia do circuito, ou, às vezes, passageiros, quer dizer, chegaram antes, né, estão curtindo a cidade um pouquinho antes, ou chegam mesmo durante o dia, no primeiro dia, ou chegam mais à noite, e ficam, às vezes, perdidos, sem saber o que vão fazer no dia seguinte, porque foi o transferista que foi buscá-lo no aeroporto, e não tem a informação do que fazer no dia seguinte. Então, eu, nesses anos todos que trabalho com circuitos europeus, eu sempre vi muito questionamento em relação a isso. Poxa, eu já estou hospedado no hotel, mas eu não sei quem é o guia, o que eu vou fazer amanhã. E essa reunião das 19h30, em qualquer dos circuitos da Lusa Nova, logo no primeiro dia, é fundamental porque você sabe, independente se você chegou na cidade dias antes ou se você chegou no mesmo dia, de manhã cedo ou no horário do almoço, o horário que for, você sabe que às 19h30 você tem um encontro marcado na recepção do hotel com o seu guia, onde ele vai passar todas as informações dali para frente sobre essa viagem. Então, essa reunião é muito, muito interessante e vale a pena a gente chamar atenção para isso. Isso. Não, e posso até reforçar que posso dizer que 99% dos hotéis e dos guias da Lusa Nova, nós procuramos mandar esse e-mail, né? Às vezes até eles entregam junto com a chave aos passageiros do quarto, além de estar anexado num painel perto da recepção ou perto dos elevadores, inclusive antes do dia da nossa chegada, né? Por exemplo, se a gente começa no domingo, no sábado, se eu sei que chega muita gente, eu mando poucas pessoas, a gente tenta mandar uma informação para o quarto direto, né? Para quando o passageiro chegar, tá lá, ou se não, colocar no painel de aviso para que seja visível, né? A gente claro, sempre tenta. Depende um pouquinho sempre da colaboração do hotel também, depende do recepcionista, mas normalmente a gente consegue fazer isso. Legal. E aí, no primeiro dia, você estava dizendo que a gente tem o passeio da Paris Iluminada, né? Isso. E aí a gente sai para o Paris Iluminada, acompanhado do guia local, que vai dar a introdução de Paris. E eu sempre falo para os passageiros que Paris é uma cidade que a gente não vem para conhecer, a gente vem reconhecer. Não é? Porque quem nunca viu, mesmo sem nunca ter estado em Paris, todo mundo sabe que a Torre Eiffel é a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, né? Todo mundo já vem com ideia do que é que quer fazer, do que quer ver em Paris. Então, ter a possibilidade de ver Paris de dia e de noite, eu acho que com isso já dá um checklist em muita coisa que o passageiro vem querendo ver, né? A gente faz paradas durante a noite, por exemplo, na Torre Eiffel, durante o dia e a noite. A Torre Eiffel é a estrela de Paris, tem que ver a todas as horas, não é? A gente faz parada também para os passageiros conhecerem o Arco do Triunfo, não é? A Champs-Élysées, enfim, todos os monumentos que estão iluminados em Paris, para que o passageiro, onde está permitido parar também, a gente faz ali uma visita que dura quase 2 horas, né? Às vezes até cansadas de, não, olha, não deixe de vir, vamos sim, e eles não se arrependem, né? É bonito de ver quando a pessoa tem esse sonho de ver Paris. Eu queria ver a Torre Eiffel, então quando ela começa com aquela iluminação especial, a emoção do passageiro realmente, ela passa para a gente também. É muito bonito, é muito bonito. Você sabe que eu estive lendo uma coisa a respeito da Torre Eiffel, sobre a questão, e aí eu, um cara que gosto de marketing, você sabe que a Torre Eiffel, pronto, você pode utilizar a imagem dela, porque ela já é de domínio público, sem problema nenhum, você já pode utilizar, já passou o tempo para ela entrar em domínio público. Mas uma coisa que eu estive lendo é que você não pode utilizar para fins comerciais a imagem da Torre Eiffel com a iluminação que ela tem hoje à noite. Porque a iluminação não é de domínio público. Então, a empresa que fez a iluminação, que hoje está na Torre Eiffel, ela tem os direitos sobre aquela iluminação e ela não permite a utilização para fins comerciais da imagem da Torre Eiffel iluminada com aquela iluminação
com as luzes piscantes. Eu achei interessante porque eu não sabia desse fato, mas é bastante interessante. E realmente Paris à noite é fantástica e compensa, e como a gente tem dito em muitas das nossas lives, assim, dormir em euro, descansar em euro é muito caro. Vamos deixar para descansar no Brasil, que é mais interessante, temos que aproveitar o dia ao máximo, né? Pois é, inclusive eu falo para os passageiros também, quando eles falam, olha, a gente não vai dormir, quando é que a gente vai acordar cedo? Eu falei, olha lá no programa, acho que a Lusa Nova esqueceu de pôr quantas horas de sono tem que dar. Então, se não está no programa, a gente não dá sono para vocês. É um pouquinho só para trocar de roupa e começar de novo, né? No dia seguinte, a gente sai do hotel, tendo sempre explicado ao passageiro como vai ser, não é, a rotina do dia e as propostas que nós temos para esse dia. Continuamos a parte da manhã com o passeio panorâmico, um passeio que todo mundo tem incluído, assim como o Paris Iluminado, a Lusa Nova dá Paris de dia e Paris de noite, né, para o passageiro, tá? E legal. A gente fazendo a panorâmica, fazemos outras paradas, vamos parar em lugares diferentes, passamos por lugares diferentes, então é uma vista nova de Paris. É uma Paris com outra perspectiva, né? Falando da cidade das perspectivas, que é Paris, pois é uma cidade completamente diferente. E a gente faz a panorâmica fazendo as paradas e terminamos no centro da cidade. Damos a oportunidade ao passageiro que não quer fazer conosco, continuar a programação conosco, ficar no centro e fazer a programação individual, orientando com mapa, enfim, indicando. Quem quer voltar para o hotel, a gente devolve para o hotel também, não é? E quem quer continuar com a gente nesse passeio, a gente tem uma programação maravilhosa, depois da panorâmica de Paris, que eu acho que é imperdível, outra maneira de conhecer Paris, que é o passeio ao bairro de Montmartre, não é? Onde fica a Igreja do Sagrado Coração, se você quer, e também um passeio em barco, o Bateau Mouche. Que legal. Então, esse passeio, para mim, é um dos mais completos, porque a gente vê uma parte de Paris que não toca, que não podemos tocar na panorâmica. Paris é uma cidade, uma capital muito grande, difícil, e é um passeio que a gente faz caminhando. Os nossos guias, nós criamos aí, a Lusa Nova organizou um passeio de maneira que nós entramos em Paris, na parte de Montmartre, na colina de Montmartre, sem saber, a gente pode até dizer que está em outra cidade, completamente diferente, conhecendo outro lugar. A primeira coisa que a gente conhece quando chega nessa colina é a Praça dos Artistas, onde ficam mais de 300 artistas, pintando, já historicamente, os grandes artistas, quando eles queriam ser conhecidos, eles vinham à colina de Montmartre, então isso ficou como uma tradição, digamos assim. Ali ficam as creperias, restaurantes, um bairro muito típico, uma parte boêmia também de Paris, fica no bairro de Montmartre. E eles fazem essa visita com guia, interessante, conhecendo essa outra parte da cidade, passando pela praça, tem a entrada, nós entramos com eles também, na Igreja do Sagrado Coração, fazemos a entrada na igreja, que para mim é uma das igrejas mais bonitas, não é uma das mais antigas, não é? Mais bonita. Não é a catedral, mas vale a pena conhecer. E dali de cima, dessa colina com mais de 300 metros no centro de Paris, nós temos um dos cartões postais mais bonitos, que eu acho que uma lembrança, que se alguém quisesse levar uma lembrança linda de Paris, tem que subir na colina de Montmartre e tirar essa foto panorâmica lá. Depois que a gente faz essa... O visual é fantástico. Ali é fantástico. É de tirar o fôlego, né? Paris é exibida, ela gosta de ser vista lá de cima, E o bom da vista da colina de Montmartre é que você tem a vista com a Torre Eiffel, não é? Quando você está na Torre Eiffel, a gente quer subir, mas ela não aparece. Então, lá em cima, você tem a vista da cidade completa. E logo a gente dá um tempinho livre para os clientes, souvenir, Sim, as lojinhas, não é? As lojinhas, comer um crepe, tomar um café, tomar um sorvete. E eu sempre recomendo, eu pedi para pedi para o Sérgio, passei para o Sérgio a foto desse senhor, chama Jean-Pierre, mais francês, não tem. Exatamente. Fazendo uma caricatura, porque muita gente diz, olha, mas não são artistas aqui. Gente, a foto, o retrato que esse homem faz é maravilhoso. Não só ele, tem vários ali que fazem. Eu acho que é uma lembrança bonita também
de Paris. A Cândida estava falando da visão de Paris do alto, e eu, por um acaso, me lembrei aqui de uma coisa que eu, a última vez que estive em Paris, gostei muito, que não tem a ver com Montmartre, mas falando especificamente de olhar Paris do alto, tem um lugar em Paris chamado a Tour Montparnasse, que é a Torre Montparnasse, que num tempo livre é possível, é um prédio bastante alto, que tem um rooftop bem interessante, você também consegue tirar fotos bastante interessantes de Paris. Também é bem legal, é uma dica boa também. Você sabe o que é que dizem muito da Torre de Montparnasse? Que é o edifício mais feio de Paris. Então, a foto mais bonita de Paris é feita quando você está nela, porque ela não aparece. É verdade, é um edifício muito moderno e acaba que destoa da Paris que a gente está acostumada, né? Sem sombra de dúvida, é bem por isso. Foi construído na época que eles começaram com os arranha-céus e viram que não dava certo colocar arranha-céu em Paris. Esteticamente não pegava com a cidade. Então, o que eles fizeram, eles construíram outro bairro fora, que é o bairro de La Défense, que a gente vê de longe também na panorâmica, que é o bairro na década de 80, e foi com 70, 80, eles construíram, e é parte do distrito econômico, digamos assim. Legal. Uma coisa que a Cândida disse é que depois dessa visita panorâmica, né, que a gente leva os clientes a conhecer uma série de lugares de Paris, a gente dá duas opções para o cliente, né? A gente ou pode retornar para o hotel, com aqueles passageiros que queiram voltar para o hotel para fazer o que quiserem, ou a gente pode deixá-los no centro da cidade, é isso, ou seja, os passageiros ficam por sua conta, visitando, descobrindo Paris, se perdendo por Paris, e depois retornam por conta própria para o hotel, é isso? Isso, é isso. Ah, legal. Até porque, imagina, tem gente que vai... Todo mundo que vem a Paris, muita gente, né? Não todos, mas já vem com uma ideia do que quer fazer. Olha, hoje eu quero, já vem com a programação deles, né? Às vezes eles mudam, porque eles não se dão conta de que a programação que nós temos, ela oferece uma outra novidade, né? Uma coisa melhor, porque eu comento sempre, que eu falo, olha, comprar hoje em dia você encontra tudo em qualquer lugar, inclusive na internet, mas Paris só tem aqui. É verdade. A primeira vez em Paris só é uma, a primeira vez na Sacré-Cœur vai ser uma só, né? Então, aproveita Paris, aproveita, e já cada um, né, na sua maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Então, depois desse tempo que nós... Queria perguntar alguma coisa? Não, segue, pode seguir, pode seguir. Depois desse tempo que nós damos ao cliente para ele fazer comprinha, tomar um sorvete, um café, enfim, nós descemos as escadarias de Sacré-Cœur, sempre mais fácil descer do que subir. Quem não quer descer também, a gente coloca lá no funicular. No funicular. Eu sempre recomendo descer, porque cada vez que você desce a escadaria, para quem pode, né? Você desce um pedaço da escadaria, você tem uma foto da Sacré-Cœur. Você desce outro pedaço, você tem outra foto diferente. Tem gente que, por degrau, vai tirando foto até chegar lá embaixo. E aí, quando a gente chega, o nosso ônibus está esperando já, e a gente vai fazer a segunda parte do passeio, que eu acho que é imperdível. Porque aí a gente vai conhecer Paris com a perspectiva da principal avenida de Paris. Para mim, não é a Champs-Élysées, mas é o Rio Sena. Né? O Rio Sena, ele corta a cidade de Paris, e quando a gente vai no Bateau Mouche fazer esse passeio, um passeio que dura 1h15, num barco panorâmico, né? Nós já chegamos, entramos, damos os bilhetes, os clientes podem se acomodar onde eles querem, e eles vão fazer um passeio de 1h15, um passeio, inclusive, que é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Ou seja, quase que obrigatório fazer esse passeio no Bateau Mouche. Paris tem que ser vista, né, desde a perspectiva do Sena. Ela foi construída para ser vista desde o Sena. Né? O Sena é a razão de ser de Paris, então tem que ser vista a partir dali. Legal. Os clientes voltam encantados desse passeio. Né? Não, e sem contar que você tem perspectivas, como você falou, você de dentro do Sena vai ter uma perspectiva diferente de quem está do lado de fora, e quem está do lado de fora nunca vai conseguir ter a mesma perspectiva de dentro do Rio. Né? E esse passeio é realmente bastante interessante, não é um passeio muito longo, mas vale muito a pena fazer, sem sombra de dúvida. É um passeio 1h15, não é muito longo, não. Inclusive, porque você vai tirando foto do lado esquerdo, depois você vai tirando foto do lado direito, e de repente ainda faltava um pedacinho mais. Porque, né? É verdade, é verdade. Terminando esse passeio, que a gente sempre oferece ao cliente a possibilidade de deixar eles ali próximo à Torre Eiffel. Ok, né? Legal. A Torre Eiffel, nós não temos o passeio à Torre Eiffel, a subida, até porque hoje em dia, com todos os controles que fazem... Enfim, é complicadíssimo, é uma loteria. Assim. Às vezes a fila está pequena, às vezes a fila está muito grande.
tem gente que já vem com a entrada comprada, enfim. Então, a gente deixa eles ali próximo à Torre Eiffel e quem quiser, a gente acompanha de volta ao hotel. Né? Legal. Mas o dia Cândida, não acaba aí ainda. Cândida, estão fazendo uma pergunta aqui em relação à foto que você me mandou e a gente publicou aqui, em relação a esse bar Odete, esse restaurante Odete. Onde é que ele fica? Gente, E não por pode que todo você mundo ao escolheu mesmo ele? tempo. Não pode todo mundo ao mesmo tempo, só tem 2 mesas. Estou brincando, mas um dos conselhos que eu passo para os clientes, Paris é a cidade dos cafés. Sim. Né? São mais de 1.800 cafés que tem a cidade de Paris. E se quem vai andando por Paris se dá conta de que as mesinhas, elas estão assim, juntas umas das outras, e todas estão olhando a rua. Ou seja, ali não interessa, na verdade, quem está do seu lado em Paris. Interessa a vista que você tem de onde você está. Você tem que ver. Então, esse bar, o Odete, ele está escondido ali perto do bairro Latino, perto da Catedral, né, de Notre Dame. Ele fica numa ruazinha. Do lado logo na esquina tem um dos edifícios mais antigos, medieval ainda, que chama Shakespeare, é um motelzinho. E nessa ruazinha, no final da rua, tem essa cafeteria que chama Odete. E eu não vou dizer que é o melhor chá de Paris, não. Nem o mais barato. Mas a vista é impagável. Toda vez que eu vou, eu tiro uma foto, podendo, tarde livre, eu me planto lá, porque Notre Dame é um dos monumentos mais bonitos de Paris. Nós passamos na panorâmica, não é? Mas agora, infelizmente, eles já não permitem a gente parar por conta do incêndio que houve, não é? Então, eles estão fazendo obras, já não tem espaço para onde parar. Então, a gente passa caminhando, passeando também, até na tarde livre que o cliente tem no dia seguinte, eu sempre recomendo que eles dêem um passeio no bairro Latino. Olha, eu quero jantar, onde? No bairro Latino, porque eu queria coisa de turista. A gente, se tão turistas, o parisino vai lá também. Não é só o turista, não. O parisino vai lá também. A gente tem aqui uma pergunta da Cristina, se é no Quartier Latin. Sim, é no Quartier Latin, o bairro Latino, o Quartier Latin. É onde está esse bar Odete. E realmente, Paris tem uma série de cafés fantásticos e que vale a pena. Normalmente, esses menorzinhos são os que têm as coisas mais interessantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Rústico é quase uma obra de arte. Você ficar sentado ali olhando essa vista da catedral é maravilhosa. Tem outras, tem muitos outros que têm uma vista assim, uma perspectiva, né? na mesa que você senta, aquela A verdade direção. É que Paris, a cada esquina, você tem uma vista de tirar o fôlego, né? Tem muitas ruelas e muitas coisas que, às vezes, você vira para a direita, quando você olha, você tem a Torre Eiffel bem à sua frente, ou Notre Dame, quer dizer, tem realmente perspectivas bastante interessantes. Sabe, tem cliente que fala, eu já estive em Paris, já conheço Paris. Eu falei, nossa, quantos anos você morou aqui? Não, eu já estive aqui uma vez. Eu falei, nossa, então você não conhece Paris. Você viu Paris, mas Paris é uma cidade que se repete, é um pretinho básico. Você repete toda vez, entendeu? Sempre dá um tchan diferente, sempre tem uma coisa diferente. Paris tem que ir. É verdade. Sempre começar por ali. E aí, seguimos, Cândida? Seguimos porque a gente vai para o hotel, né? A gente sai do Baton Rouge e vamos para o hotel, que o dia não acaba aí. E Paris é uma criança, né? E como dormir em euro sai muito caro, que a gente gosta de falar, nessa noite, né, na noite que nós temos da segunda-feira, existe a possibilidade de fazer a visita a um dos lugares mais icônicos que tem a cidade de Paris. A gente fala que Paris não dorme e Paris não dorme. Tem um lugar que fica aberto os 365 dias do ano, com 2 espetáculos diários e sempre está cheio. Alguma razão deve de ter, né? Claro. E esse é o Moulin Rouge. Tem gente que fala, gente, o Moulin Rouge, olha, eu acho que o Moulin Rouge ele dispensa apresentação. É conhecido desde 1889, que ele está ali, naquele lugarzinho, no bairro de Pigalle, que eu falo para os clientes que é o bairro vermelho de Paris, né? Que é um bairro
Antigamente era o bairro dos artistas também, inclusive muitos artistas frequentavam o Moulin Rouge, e um deles ficou conhecido por ser o desenhista, né, dos cartazes do Moulin Rouge, que é o Toulouse-Lautrec, nem mais nem Que menos. são icônicos, né? São cartazes icônicos até também. hoje. A gente fala Toulouse-Lautrec, todo mundo já sabe quem é. Né? Então, o Moulin Rouge é um cabaré, onde... Nossa, um cabaré, um show noturno, né? Onde a gente pode ver o autêntico French Cancan, cancan francês, além de show de mágica, de dança, música, enfim, é imperdível. E os clientes da Ilusionova eles têm, porque nós temos uma reserva perene, já. Praticamente a Ilusionova é sócio do Moulin Rouge. Nós temos reserva, e é um espetáculo imperdível, realmente imperdível. Quem vai nunca se arrepende, nunca vi ninguém sair do Moulin Rouge, mesmo quem não bebe, porque eles oferecem lá também meia garrafa de champanhe por pessoa, mesmo quem não bebe, sai feliz, e a gente já sabe que não é porque bebeu. Né? Mas é um espetáculo belíssimo, belíssimo, imperdível. E aí, depois do Moulin Rouge, que é um passeio opcional, não é isso? Os clientes podem ou não fazer, se quiserem. Os nossos passeios assim como o Bateau Mouche também. Isso, também o Bateau Mouche. E aí a gente volta, Sérgio, para cá, para o hotel, depois para dormir um pouquinho também. Pouca coisa, né? Porque o dia seguinte é cheio. Programa. Dia seguinte também tem programação. Dia seguinte vamos para um lugar que eu particularmente adoro. Eu já vi, você falou, e eu não tenho dúvida. Tem aí algumas fotos que são minhas, justamente por isso, gosto muito desse lugar. A gente vai fazer a visita ao palácio mais imitado do mundo. Tem gente falando, cara, você acha que eu deveria ir no Palácio Versalhes? Gente, ir a Paris e não conhecer o Palácio Versalhes, a monarquia francesa, a gente tem que lembrar que ela foi a mais imitada. Desde Maria Antonieta, já a mãe dela dizia, minha filha, cuidado para não perder a cabeça com esses penteados que você usa. Né? Olha, danada, perdeu a cabeça, mas não perdeu a majestade. Né? Então, o que a gente diz é que a monarquia francesa ela começou, a gente vai, por exemplo, a Salzburgo. Em Salzburgo tem o Palácio Belvedere, que é uma imitação. A gente vai à Rússia, o Peterhof, ele nasceu para ser uma imitação do Palácio Versalhes. A gente vai a Viena. Schönbrunn queria ser também. Né? Então, assim, muitos tentaram superar, ainda não conseguiram. Então, eu acho que vale a pena ver onde começa a história da monarquia mais conhecida, francesa para nós, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, o último rei que perdeu a cabeça, Maria Antonieta. Temos uma lembrancinha do Brasil lá dentro também, não é? Na sala dos espelhos, temos a sala dos mosaicos, fazemos a visita ao jardim. E outra coisa muito interessante é que nós chegamos lá, nós temos entrada preferencial, que a gente chega com a reserva. Isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença. A gente até gosta, olha só a fila dos comuns mortais, olha a fila dos grupos com reserva. A diferença é brutal, né? Porque o tempo, dormir em euro é caro, e esperar em euro também. Também é caro, exatamente. Também é caro, né? Porque o tempo que você está esperando, você não está aproveitando. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida, quando a gente chega e a gente oferece esse plus ao cliente, né? Essa reserva, onde a gente, acompanhado de um guia em todo momento, não é? Que vai acompanhar, vai explicando para eles com os nossos rádios, nós temos os nossos aparelhos emissores, os clientes vão com os rádios deles, separamos os clientes, assim, nós temos grupos divididos, porque alguns museus eles têm um máximo de clientes por guia, o que eu acho fantástico, porque assim vai um número reduzido, você consegue ver o guia que você tem, né? Não está lá atrás. Claro. Não, e o acompanhamento do guia traz também detalhes que você fazendo uma visita sozinho ao Palácio de Versalhes, você não vai conseguir pegar, né? Óbvio, você vai ver todos os salões, você vai ver todas as obras de arte que você tem ali, todos os ambientes que você tem, mas, obviamente, os guias trazem um tempero muito especial a essa visita, que é contando detalhes sobre o Palácio de Versalhes, que sozinho a gente realmente não tem como saber. Então, vale super a pena, e esse passeio incluído, essa ida ao Palácio de Versalhes é imperdível, realmente, sem dúvida. Não só o interior, né? Também o exterior, porque os guias eles também fazem a visita ao jardim. Olha, não todo o jardim, não vai ver todo o jardim, né? Tem que morar em Versalhes para ver o jardim todo. Né? Praticamente, o jardim do Palácio de Versalhes é maior que a cidade de Versalhes. Então, assim,
a gente tem uma perspectiva, né? A gente vê a parte mais bonita e logo eles têm tempo livre também para tirar umas fotos lá nos jardins, né? Então, tudo isso a gente oferece, porque Versalhes está fora, está a 20 quilômetros de Paris. Então, nós saímos de Paris, levamos os clientes, temos uma visita reservada com horário de entrada, entramos, tempo livre para o jardim, ou ao contrário, né? Depende um pouco do horário que nós temos a reserva, e logo voltamos e deixamos o cliente, talvez, no centro, se ele quiser. E uma pergunta que a senhora Terezinha mandou aqui, sobre o tempo de visita, né? A gente, nesse dia, como você acabou de falar, isso é uma visita de meio-dia, mais ou menos, né? Entre a gente chegar em Versalhes, começar a visitar tudo que tem para visitar, mais ou menos meio-dia. É óbvio que Versalhes, como você falou, para conhecer tudo, precisaria de muitos dias para você conhecer tudo, mas efetivamente o que nós visitamos é primeiro, aquilo que está aberto, porque a gente sabe que tem muitas partes que são fechadas à visitação, e as partes mais importantes, obviamente, turisticamente falando. Né? Isso. Olha, a visita dentro do palácio dura 1h30, depende um pouco do grupo também, depende da quantidade de gente que tenha também. Agora, na verdade, às vezes a gente espera um pouquinho na entrada, mas eu adoro essa espera, porque espera para passar a segurança, que é obrigatória. Então, assim, todo mundo tem que passar, eu acho fantástico, assim a gente entra tranquilo, né? Sem dúvida, lá. E dá para tirar fotos interessantes dali também. Dá para tirar foto. Hoje em dia tem gente... Quando eu fui a Versalhes, eu não tenho nenhuma foto interior do palácio. E agora todo mundo que vai já tem, porque já está permitido tirar foto dentro. Né? Então, sai com todas as fotos, acompanhando o guia. E aí, na hora do almoço, estamos chegando a Paris. Ótimo. Ainda dá para aproveitar Paris na parte da tarde, ao Champs-Élysées, comer um macarrão lá na La Durée, fazer umas compras. Tem coisas. Paris sempre tem coisas para fazer. Quanto mais tempo, melhor, sem sombra de dúvida. E depois saímos de Paris no 4º dia, é isso? Isso, no 4º dia já abandonamos Paris, até a próxima Paris, e a gente segue para um dos países mais visitados também durante esse período, né, de verão. As pessoas estão procurando muito... Esse circuito, na verdade, ele tá de moda, gente. Aproveita agora, hein? Porque a Bélgica está de moda. Não sei se é porque a cerveja está de moda. A cerveja está na moda, é verdade. E aqui no Brasil, principalmente... Agora, cerveja artesanal. Exatamente. Isso. E então, no dia seguinte, a gente sai. Eu adoro essa viagem, porque no dia que a gente sai de Paris, e a gente vai até a Bélgica, nós temos aí umas 4 horas de viagem. 3h30, 4 horas. Depende, pode fazer uma paradinha. São 300 quilômetros, mais ou menos, não é isso? Isso, Depende um pouquinho da saída de Paris. A gente faz uma parada antes de chegar, porque chegando a gente já tem a nossa panorâmica. Né? Então, a gente já chega, eventualmente a gente passa no hotel para pegar outros clientes que começaram ali, enfim. Mas a gente chega e a gente começa a nossa panorâmica num parque. Né? Começa a nossa panorâmica no parque vendo um dos monumentos que talvez seja um cartão postal da Bélgica ou de Bruxelas, né? Porque a gente chega à capital, né? Bruxelas, e a gente vai ver o atômio, essa molécula de ferro gigante, né? 165 mil milhões de vezes ampliada, que foi construída como parte de uma exposição. Né? Engraçado porque eles fazem a comparação do atômio com a Torre Eiffel. Bom, faltariam 200 metros de altura para ficar equilibrado, porque o atômio tem 102, a Torre Eiffel passa dos 300, mas a Torre Eiffel também foi construída, né, para ser a entrada de uma exposição universal que houve em Paris, em 1789. E o atômio também, né, ele foi a porta de entrada da exposição que houve na Bélgica. E ele ficou, assim como a Torre Eiffel, ele continuou. Hoje em dia, são 9 esferas que tem o atômio, dentro tem algumas exposições temporais, algumas permanentes também, temporárias e algumas permanentes, e um restaurante na última esfera, né? Cada esfera tem, acho que são 18 metros que tem. É interessante essa visita, porque a gente vê a importância que tem essas exposições e o que elas deixaram, não é? E vendo que tanto a França como a Bélgica, mesmo sendo um país pequenininho, a gente sai dos 67 milhões da França, digamos, nos 11 milhões da Bélgica, um país que a gente atravessaria no dia, mas
que também teve a sua exposição universal, e a gente vê esse monumento, que é um cartão postal, não pode sair de Bruxelas sem ter a foto. Sem dúvida. E a Bélgica é um país, a gente fala sempre, ele obviamente tem uma importância histórica muito grande, tem uma importância para a comunidade europeia muito grande, como a gente sabe, mas também tem uma importância muito grande por conta do que a Cândida falou das cervejas, e a gente não pode esquecer do chocolate. Isso. Olha, o Sérgio falou, Cândida, eu falei, gente, é difícil falar de cultura na Bélgica, mas sem falar da gastronomia. Gastronomia também é cultura, né? É verdade. Mas deixa eu comentar um pouquinho desses monumentos que a gente está vendo aqui nas fotos, porque, além do Atômio, a gente faz uma parte dessa panorâmica que nós fazemos na capital, Bruxelas, a gente faz no ônibus, né? A gente para no Parque do Cinquentenário, onde tem essa porta que vocês estão vendo, que faz parte de um conjunto de edifícios dentro de um parque, um dos parques que logo se tornou um parque público na cidade, com vários museus, e terminamos a nossa panorâmica, ou melhor dizendo, a gente termina a parte no ônibus e começa a parte caminhando, que é o que o cliente mais gosta de fazer, né? É caminhar, porque fica livre para tirar as fotos, no centro da cidade, na Grand Place. A gente não pode esquecer que a praça, a Grand Place de Bruxelas, é considerada uma das praças mais bonitas do mundo, né? Das mais belas. Então, só chegar nessa praça, eu acho que essa visita já valeu a pena. Mas a gente não termina só aí, porque depois fazer a parte caminhando, conhecendo tanto a parte importante, histórica, os monumentos que estão construídos na praça, a gente vai visitar não está na foto, eu não achei uma foto bonita dele, a gente esqueceu de colocar o Mannequin Peace. Ah, o Mannequin Peace, exatamente. É verdade. Bom, mas fica como segredo, quem quiser ver o Mannequin Peace, e a Mannequin Peace, porque tem uma menininha também que está escondida, tem que vir para a gente mostrar na visita, na viagem. Então, ficam essas duas pendências da Bélgica. E depois a gente libera o pessoal para a parte que eles mais gostam. Eles vão ter mais que meia tarde livre no centro de Bruxelas. A gente recomenda restaurantes, porque a Bélgica também é gastronomia, a gente fala dos chocolates. Os chocolates mais famosos do mundo talvez sejam os belgas, né? O Godiva, por exemplo, é uma marca que todo mundo conhece. Quem gosta sabe que é assim. Também eles têm a opção, a possibilidade de visitar os bares da cidade para conhecer e provar, né? Você sabe, na Bélgica, Sérgio, tem esse número, eu acho ele fascinante, tem 180 cervejarias. Uau. E dessas 180, tem mais de 1.200 tipos de cerveja. Eu falo que cada cliente só tem direito a 6 por dia. Não pode ser mais 6, senão dá problema de memória, né? Tem gente, mas ainda tem muita gente que vem do Brasil agora, de São Paulo, do Sul, Nordeste também. Agora tem muita cerveja artesanal, então eles ficam curiosos em conhecer essa parte, né? Por que tanta cerveja na Bélgica? Como é que elas começam a ser fabricadas nos monastérios astrapenses que chegam lá no Brasil, são tão famosas, cerveja mais forte, encorpada, cerveja preta, as cervejas típicas de cada cidade da Bélgica, tem uma cerveja, aqui que tem cerveja de cereja, imagina, cerveja de morango, cerveja negra, cerveja de chocolate, cada cerveja tem um copo adaptado, é uma cultura à parte. Dá para fazer uma visita na Bélgica só focada em cerveja. Só focada em cerveja. Mas, enquanto isso, dá para fazer as duas ao mesmo tempo, a cultural e a gastronômica. E a gastronômica, sem dúvida, também. Sem dúvida nenhuma. Sempre aproveitar isso é muito bom. Depois seguimos no ônibus, Cândida? Não, a gente dá um tempinho livre para o cliente lá no centro, para eles aproveitarem, e só no finalzinho da tarde é que a gente leva eles para o hotel. Legal, tá? legal. Leva para o hotel. Nosso hotel sempre está perto do centro, com muito boa comunicação com o centro. Então, quem quiser chega, descansa, né? Porque a gente tem um público muito variado, gente que gosta de descansar mais um pouquinho, tem gente que prefere aproveitar mais, mas leva
descansar, e quem não quer, volta para o centro, a gente dá as indicações para ir de noite, os passeios. Isso é outra importância do guia, né, Cândida? É aquela história, o passageiro, mesmo no tempo livre, ele tem o suporte do guia em indicar para ele o que fazer, como fazer, aonde encontrar uma determinada como chegar, coisa, o que comer, como chegar, como sair, isso é fundamental. O acompanhamento do guia é realmente um grande diferencial e vale muito a pena. Eu costumo dizer, quando você está acompanhado de um guia, você não perde tempo pensando no que vai fazer e como fazer, né? O guia já te dá todas as diretrizes para te facilitar a vida, né? A gente procura, né? O que você gosta de fazer? Qual é o interesse que você tem? O que você gosta de comer? Olha, então vai aqui. Ah, não gosta disso, vai aqui. Eu queria uma coisa mais econômica. Então vai aqui, bom também. Queria uma coisa mais requintada, que é aniversário de casamento. Olha, vai ali. E a gente dá todas essas dicas, já conhece um pouquinho mais. Legal. A senhora Maria Oliveira mandou uma pergunta aqui, Cândida, que é em relação qual a categoria dos hotéis que a Lusa Nova trabalha, e respondendo, a Lusa Nova trabalha com hotéis sempre 4 estrelas, né? Então a gente tem um cuidado muito grande na qualidade dos hotéis. Posso dizer, por experiência própria, já experimentei os serviços da Lusa Nova e fiquei hospedado nos hotéis que a gente utiliza nos circuitos, e são hotéis sempre de 4 estrelas, com uma localização boa, sempre com boa comunicação com o centro da cidade, efetivamente. Então, quanto a isso, a senhora Maria pode ficar despreocupada que a categoria dos hotéis são realmente bastante boa. E no dia seguinte, o que a gente faz? Vamos lá, o que a gente faz no dia seguinte? Mais Bélgica? Mais Bélgica. No dia seguinte, o cliente fica louco, não sabe se fica para morar lá, se volta para casa. A gente fica na dúvida. Então, no dia seguinte, a gente sai cedo. Você sabe, Bruxelas, sendo uma das capitais mais importantes, ali fica a sede da Comunidade Europeia, várias organizações internacionais. O trânsito lá é uma loucura. Então, a gente sai cedo para ganhar tempo, né? Porque o tempo que a gente sairia mais tarde, mas perderia tempo no trânsito, e assim a gente aproveita mais. E a gente sai e vai em direção à cidade grande, né? Está perto, não está longe, são 130 quilômetros, 116 quilômetros a gente tem de viagem, e aí chegando lá, a gente vai acompanhar do guia. O guia, durante esse dia, ele está conosco todo dia, o guia local. Então, é muito interessante saber. Nas panorâmicas das cidades, nós temos os guias, nos passeios opcionais, nós temos os guias locais, que marcam a diferença, né? E Sim. Também, durante esse dia, que nós fazemos 2 cidades, né? A gente sai em direção a Gante, vamos fazer a visita de Gante, uma visita que a gente faz caminhando. Lembrando que sempre as 2 cidades que nós visitamos, saindo de Bruxelas, são cidades medievais, né? São cidades medievais, e a gente sempre procura, eu sempre gosto de explicar ao cliente, lembra que amanhã a gente vai ter que andar. Lembra que a gente fazia uma viagem no tempo. Naquela época só tinha carroça ou andando, então sapato confortável. Essas dicas também é importante a gente dar. Ninguém vim despreparado, né? Cândida, só para você não achar, só um parênteses, só para você não achar que quando eu estou olhando aqui para baixo, eu não estou dando atenção a você, é que eu estou aqui na live respondendo no Zoom as perguntas que chegam e também estou com a equipe da Lusa Nova me mandando as perguntas que estão chegando no Facebook. Então, quando estou virado para cá, é que eu estou respondendo as perguntas do Facebook. Não se preocupe. Mas estou te escutando. Tá bom. E então, dizendo, a gente faz essa parada na cidade de Gante. É uma das cidades mais lindas, né? As pessoas adoram essa visita. É uma visita de 2 horas e meia, onde a gente conhece o centro da cidade, visitamos a catedral, e logo damos um tempo livre. Esse tempo livre, eu sempre gosto de repetir a questão do tempo livre, porque mesmo com toda a informação que os guias locais eles dão aos clientes, o passeio orientativo que nós fazemos, indicando os monumentos, Gante é uma cidade com muita história, né? Uma cidade que nasce no século XIII, então foi ocupada pelos espanhóis também, os francos, os holandeses, então tem muita história lá dentro. As igrejas, a Catedral de São Bavão, também a Igreja de São Nicolás, então é muita história e o cliente fica mesmo deslumbrado, ele gosta de ter esse tempo livre, que é para se perder um pouquinho na cidade, né? Para sentir parte um pouquinho, ou sentar lá e tomar um café olhando para a catedral. Então, quando a gente faz a visita e tem o tempo livre, a gente diz, olha, mas é pouco tempo. Olha, a gente sempre tem que ir embora com a sensação de quero mais, porque ver toda a cidade, não. E depois eles entendem o tempo que nós estamos em Gante, quando a gente chega na seguinte cidade, que é a cidade de Bruges.
que mesmo é uma sendo... pérolazinha, né? É ali que a gente tem dificuldade de levar o cliente embora. Todo mundo quer ficar para morar em Bruges, porque tem bons restaurantes, porque é uma cidade linda, porque tem museus fantásticos, porque é pequenininha, dá para passear, tudo. Eles fazem uma visita com guia, a visita de Bruges é um pouquinho mais demorada, são 2 horas de visita, a gente chega lá no meio da manhã, não é? E terminando a visita na hora do almoço. E legal. Então, justamente para eles ficarem com toda a tarde livre em Bruges, porque Bruges é uma cidade que vive do turismo, então ela está muito preparada, mais que Gante. Por isso que a gente dá menos tempinho em Gante, damos também o tempo livre, mas a gente dá mais em Bruges, que é onde o pessoal... E é um dia também que não é uma distância muito longa, né? Essa viagem Bruxelas, Gante e Bruges são 100 quilômetros. Então também não se perde muito tempo de deslocamento, né? Justamente, não perde tempo nenhum. A gente tem o tempo de que o cliente suba no ônibus para explicar como vai ser a seguinte parada e já estamos descendo de novo. Não dá tempo de esquentar o lugar, não. E, não dá tempo. Então, eles gostam muito. Para mim, a cidade de Bruges talvez seja uma das... Assim, um ponto estrela nesse dia, nessa tarde, inclusive, porque eles passam toda a tarde, eles ficam a tarde inteira livre, porque depois do almoço a gente recomenda restaurantes para eles. Quer comer o quê? Quer uma carne estofada na cerveja, vai ali. Quer comer o quê? Quer comer um mexilhão com vinho, no molho de vinho branco, vai ali. Quer comer batata frita com maionese, vai ali comer batata frita com maionese. Né? Então, tudo isso, olha, eu não quero comer, não, eu quero visitar museu. Então, vai visitar ali, quero ver igreja, vai ver igreja, porque é uma cidade que tem tudo. Eles vivem do turismo. Então, fantástico. E outra coisa, Bruges também é patrimônio da humanidade. Quer dizer, super interessante, muito bem conservada e preparada para o turismo. O Wagner que está aqui nos acompanhando, está dizendo que Bruges só tem um problema, que é ir embora. Esse é o problema de Bruges, você tem que ir embora de Bruges. E é verdade, é uma cidade realmente muito, muito bonita. Tenho certeza que os clientes que ficam lá dizem que eu me perdi, é mentira, que queria ficar lá, né? Queria que a gente deixasse, mas a gente não deixa, a gente vai procurar, vem embora. E aí depois e aí nesse dia dorme-se em Bruges, o pernoite é em Bruges, não é isso? Nesse dia, isso. A gente marca com os clientes no centro, acompanha eles até o ônibus e vamos para o hotel. Chegando no hotel, eles têm a possibilidade de jantar no hotel, né? Se eles quiserem, podem voltar para o centro para jantar também, sabe? Pouca gente faz isso, na verdade. A gente insiste para o cliente ir. Mas eles claro, sem dúvida. Têm o dia como já dá por feito, já vi, tá bom. Assim, não quer ir embora, mas também tem aquela sensação de que já viu, sabe? Entendi, então é bom também. Quem quer ir mesmo vai, a gente indica como faz, né, no transporte, como chegar, mas quem quer ficar descansado nunca vai embora com a sensação, voltaria, mas voltaria sim. Vai sonhando com uma terceira lua de mel, vai sonhando em trazer a mãe para visitar o pai, nunca é com a sensação de que faltou o que ver, porque é um tempo bom que a gente dá para a gente ficar em Bruges e visitar. E depois nós saímos da Bélgica e seguimos para onde? Isso. No dia seguinte a gente sai cedo também, porque esse dia é um dia que a gente vai conhecer praticamente a Holanda toda num dia. E tem, nossa senhora, a Holanda toda, gente, a Holanda toda, norte a sul 3 horas, leste a oeste 2 horas, quer dizer, dá para conhecer ela toda num dia só mesmo. Mas a gente sai da Bélgica, né? E saindo da Bélgica, eu gosto, a gente faz uma viagem passando por Antuérpia, por exemplo, sempre falando de cidades que tiveram importância, a questão dos portos importantes, né? Antuérpia, Gante também, Bruges também, toda a história que a gente conta. Então, quando a gente está indo na estrada, não é só na estrada, não é só o caminho que vai levar a gente até a seguinte parada. É uma parte da história que a gente vai contando também, porque a gente fala tanto Antuérpia, na hora a gente passa pelo porto de Antuérpia, que é um porto importante também, até entrar na fronteira com a Holanda. E é incrível como essa paisagem holandesa também, ela vai dando ao cliente a ideia do que é a Holanda. Porque a gente fala e ninguém acredita, né? Nederland, Holanda, não pode mais chamar de Holanda, você sabe? É verdade, não pode mais chamar de Holanda. Mais, agora é Netherlands, é verdade, é verdade, é verdade. Países Baixos e Netherlands, tem que chamar. Países Baixos por quê? Olha, porque o país, eles têm pontos... Bom, primeiro tem que falar que 30% do país é território que os holandeses ganharam ao mar. Os holandeses, eles gostam de falar que eles construíram o país. Imagina só.
Eles falam que Deus construiu o mundo, mas que eles construíram uma parte do país. Não é tudo mentira, não. Mas é interessante ver. E isso a gente vai mostrando durante as visitas que a gente vai fazendo, a cidade, diferença, para onde a gente vai passando. A gente fala que, sempre que eu vou entrando na Holanda, eu gosto de introduzir, primeiro falando que a Holanda não tem uma capital, eu falo que ela tem 3. Amsterdã, lógico, é a capital, a gente sabe, mas tem 3 cidades importantíssimas e nós visitamos essas 3 cidades. A gente visita a cidade economicamente ou comercialmente mais importante, que eu digo que é Roterdã, que é ali onde fica o porto mais importante da Europa, é a porta de entrada, da Europa. Ali para ali chega o Reno, não é? O caminho, o delta do Reno, ele fez ali com Moza, no canal, ou seja, o Reno que nasce lá na Basileia, a comunicação de quase toda a centro da Europa, chegando lá através do porto. Eles vão ter a oportunidade de ver, talvez, eu sempre falo, a gente vai ver Roterdã, que é uma cidade que foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, 1940, e vocês vão ver uma cidade com uma arquitetura contemporânea. Depois a gente faz a visita a Delft, que é uma cidade, um povoado, parece uma casinha de boneca, eles ficam encantados também. Depois a gente visita a sede do governo, que é a Haia, que é um nome que todo mundo conhece, e ninguém tem ideia de que a Haia é uma mistura do medieval, com edifícios do século XIII, com edifícios do século XX e XXI. Quer dizer, então, tem um pontozinho que a gente mostra para eles, onde é que eles podem tirar essa foto. A sede do governo ali, né? Sala dos Cavalheiros, onde foi construído no século XIII, pelos Orange, esse edifício do Binnenhof, que é o parlamento, né, dos Países Baixos, com todos os ministérios lá atrás, esses arranha-céus gigantes que tem. Então, essa mostra, que eu acho bem representativa da Holanda, né? A gente vê um pouco de tudo e termina em Amsterdã. Mas, então, quando a gente está em Roterdã, que é a nossa primeira parada, a gente passa, mostra para eles um pouquinho da cidade, a gente passeia, né, com ônibus, e a gente faz uma parada ali próximo ao mercado, onde pode. Cada guia gosta de parar num lugar diferente, mas a gente coincide que essa parada das casas cúbicas ela é importante, porque a Roterdã é conhecida, os arquitetos... São essas, né, casinhas amarelas, não é isso? Na foto. Essas casinhas. São 32 casas, olha, elas têm 45 metros de inclinação. 45 graus. Metros, perdão, 45 graus, 100 metros quadrados, imagina. Eu nunca entrei, você acredita? Eu não sei, acho que dá até uma tontura se alguém deve dar um pouco lá. De tontura, né? São 3 andares que tem, né? Eu vi um mapa uma vez, eu achei incrível a colocação dos móveis, mas enfim. O importante é a ideia que o artista quis passar. Porque quando Roterdã foi destruída, eles começaram a reconstruir, eles quiseram reconstruir uma cidade moderna, ampliaram o porto, construíram o canal que comunica Roterdã com o Reno, né, o porto de Roterdã com o Reno, ampliando também quase a cidade, o porto em 20 quilômetros, cresceu, e eles construíram, vários arquitetos de toda a Europa, eles vieram para construir edifícios naquela época, né, a gente fala, que eram, né, à frente do tempo, era uma coisa futurista para aquela época, como essas casas que têm formato, na verdade, de árvores, né? São árvores, né? E a parte de cima é que são as casas, a copa das árvores seria a casa em si, né? Então, essa visão do modernismo, a modernidade que tem Roterdã. E daí a gente sai de Roterdã, em 20 minutinhos, a gente chega no próximo destino. Porque parece, esse dia todo, a gente de Bruges até Amsterdã, também não é muita coisa, são 270 quilômetros com paradas, então não fica uma viagem cansativa, né? Não, e a estrada é fantástica, eles nem se dão conta. Vem dando cochilinho, quando a gente chama, eles não querem nem saber se a gente já chegou em Roterdã. E daí a gente visita, depois de Roterdã, depois dessa parada que a gente faz em Roterdã, para tirar foto das casas cúbicas, por exemplo, que é um ícone, né, da cidade, todo mundo sabe que essas casas estão lá, a gente faz uma parada em Delft. Delft é uma cidade conhecida, uma cidade pequenininha, mas tem que lembrar que ela foi usada pelos Orange até como sede do governo durante muito tempo. E o panteão dos Orange, eles estão enterrados nessa igreja que a gente está vendo, que é a Igreja Nova, que fica na praça central da cidade de Delft. Delft também tem a indústria de porcelana, a freira mais famosa
do século XVII, fazia concorrência com os produtos que vinham da China, né? O azul de Delft, que é um produto que logo o cliente ele vai ver em toda a Holanda, por onde ele for, todas as lojas souvenirs vão ver aquela porcelana branca com o azul característico da cidade de Delft. Então, e lá eles ficam encantados. É lá que a gente dá tempo para almoçar, porque lá tem, nessa praça, não dá para ver na foto, mas ela está rodeada de restaurantes, eles ficam na dúvida, onde é que eu vou comer, o que é que eu vou comer. Quem é mais atrevido, a gente leva no mercado, que é onde os holandeses passam ali, vão comer o famoso arenque lá com cebola, arenque cru, e a gente leva eles aproveitam, então, um pouquinho de tempo livre, que é importante também, que eles gostam de passear lá. Quem quer visitar a igreja, a gente diz como é que faz, tem a igreja velha também, o museu de Vermeer também, quem quer conhecer, a gente também recomenda, e dá todas as indicações. A gente fica lá até a hora do almoço, mais ou menos. Legal. E depois a gente sai daí, e vamos fazer outra parada, não menos importante, e a gente faz a parada na Haia, na sede do governo da Holanda. Ali onde mora o rei, é ali onde ficam as organizações internacionais, a gente faz uma parada no centro mesmo, olha, praticamente a gente deixa eles dentro do parlamento. Olha. E parando lá, a gente faz um passeio, né, no centro, para mostrar um pouquinho da Haia, mostrar as ruelas que eles têm, os edifícios medievais, não são tão antigos os edifícios, né, porque, na verdade, muitos foram construídos durante o século de ouro. Muitas das casas, dos palacetes que a gente vê lá no centro, os edifícios eles foram construídos depois do século XVII, com o final da Companhia das Índias, quando eles iam se aposentar. Inclusive, do lado desse edifício, não dá para ver, mas atrás da fonte, a fonte bloqueando, fica a casa do Maurício de Nassau, que é um conhecido nosso aí no Brasil, que ele era também da Casa Zurange, e eu recomendo a todo brasileiro que está aí para passar na frente daquele edifício, né? Lembrando que os holandeses chegaram lá em Pernambuco também, na Companhia das Índias, e aí, que foi casa dele, hoje em dia é um museu, e é um museu fácil de visitar, está completamente restaurado, eu indico. E quem não quer, não queria entrar no museu, não quer, acompanho eles por dentro do pátio do parlamento também, que é aberto ao público, você pode passar para dar uma olhada ou passear. Tudo isso muito a gente faz também. E de lá vamos para Amsterdã? E de lá a gente vai para Amsterdã. E sabe o mais interessante? Depois de ver isso tudo, com tempo livre em todas as cidades, eles ainda chegam a Amsterdã com tempo de ir para o centro da cidade, Sérgio. Olha. Com tempo de ir para o centro da cidade, porque tem muita gente que não quer perder tempo em Amsterdã. Já quer chegar, eu quero jantar no centro. Janta no centro. Que legal, a gente chega com tempo, eles chegarem e jantarem lá. Dá tempo para tudo. Olha, conhece Roterdã, conhece Delft, conhece a Haia. E chega a Amsterdã. Ainda chega a Amsterdã a tempo de jantar no centro e conhecer um pouquinho do centro à noite, que é o centro à noite de uma cidade fantástica, que é Amsterdã. Eu, particularmente, gosto bastante de lá. E aí, isso que a gente vê agora, pronto, falando de Amsterdã e falando de Holanda, não dá para a gente deixar de falar dos moinhos, não é? Dos moinhos. Falando da Holanda, eu gosto, quando a gente vai entrando lá, antes de eu jogar o cliente lá no centro de Amsterdã, eu gosto de falar que o holandês, ou, desculpa, o neerlandês, ele tem uma cabeça muito aberta, desde sempre. Não é? Então, eles têm, olha, o primeiro país que foi onde foi autorizada a eutanásia, o casamento entre homossexuais, as meninas, eu chamo as animadoras sociais noturnas, essas moças de moral distraída, elas trabalham no bairro da Luz Vermelha, né? Elas podem trabalhar lá de maneira oficial, muita gente tem curiosidade para ver, as drogas leves, elas são autorizadas, mas é um lugar onde você não... É tudo tão tranquilo, de tal maneira que normaliza muito. Né? Mas você não vê disso, violência, né? A violência é muito difícil você ver... Não, você não vê violência efetivamente. Não. E, além disso, a gente fala da paisagem, porque essa paisagem que você está vendo, olha, um dos moinhos, a primeira foto é um moinho onde nós paramos para os clientes tirarem a foto na panorâmica no dia seguinte, que é o moinho de Rembrandt, ele está do lado do Rio Amstel, que é onde eles podem... Isso já é no dia 7, no 7º dia. Esse moinho precisamente, mas os outros não. Os outros a gente vê no caminho, Amsterdã, ok. Né? E são moinhos diferentes. Eu gosto de explicar para eles também que os moinhos,
eles ajudaram os holandeses a construir um pouquinho desse país, que eles falam que são deles, né, dos neerlandeses, sim. Porque a Holanda, ela está, quase 50% dela está abaixo do nível do mar, inclusive Amsterdã fica a 1 metro por baixo do nível do mar, né, e com os moinhos, com a ajuda dos moinhos, eles conseguiram secar esses polders, esses lagos, essa terra alagada, e construir a cidade, construir, enfim, uma região inteira. E essa terra que ficava alagada, nesse fundo dos lagos, desse terreno alagado, essa tufa que eles chamam, é uma terra preta muito apropriada, digamos, para as tulipas. Né? As tulipas, eles jogavam os bulbos e cresciam. E quando as tulipas não são da Holanda, vêm da Turquia, mas os holandeses, eles descobriram que a terra deles é apropriada, o clima é apropriado para as tulipas. Né? Então, eles começaram a produzir. Hoje em dia, são os maiores produtores, digamos, né? Você pode comprar. Sim, é verdade. Keukenhof. E tem um festival, o Keukenhof tem um festival muito interessante na Holanda, Keukenhof, que é perto de Amsterdã, e que vale a pena visitar Isso, o Keukenhof, ele nasce, na verdade, como um mostruário. Sim. Dos produtores para os compradores. Depois eles viram que era um gancho muito grande naquela época para o turismo e aí abriram para o turismo também. E os moinhos são considerados patrimônio nacional, né? Hoje em dia existe ao redor de 1000 moinhos ainda em toda a Holanda e eles são cuidados como obras de arte. Já ficam poucos, depois da Revolução Industrial eles foram desaparecendo, foram sendo substituídos também nas guerras, né? Na Segunda Guerra Mundial, muitos desapareceram, porque eles utilizavam as hastes dos moinhos para indicar os aliados por onde estavam passando os alemães. Tudo isso a gente vai contando também. A história dos moinhos é bem interessante, é bem interessante. E os diferentes tipos de moinho também. Olha aí a foto, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Esse é um grupo da Lusa Nova na frente do moinho. E Amsterdã é uma cidade com muita coisa para se fazer, não é, Cândida? Os passageiros têm muitas opções. Muito. Como o dia seguinte, na verdade, eu gosto de falar para os clientes, olha, a gente conhece Roterdã, a gente conheceu Amsterdã, todo mundo já ouviu falar de Edam, a gente não precisa falar dos queijos agora, que também a Holanda tem a gastronomia dela, os cabeças de queijo. Né? Dizem que cada holandês come até 15 quilos de queijo por ano, imagina. Mas, enfim, Edam, Amsterdã, Roterdã, Monnikendam, Volendam, são cidades que foram construídas em diques. Dam significa dique. Então, tudo está ligado à água, até o nome das cidades. Né? O símbolo da Holanda, que é o moinho, um deles, né? Que é o moinho também. Então, quando a gente fala de Amsterdã, a gente tem que lembrar que Amsterdã ela foi construída junto ao porto e, precisamente, é uma cidade que ela foi construída para ser conhecida, né, também no mar, dos canais de Amsterdã, essa teia de aranha que forma, não é? A cidade de Amsterdã, que está construída como como Veneza, em cima de troncos de madeira, né, porque eles não tinham terreno suficiente para construir. Mas tudo isso, toda essa história, a gente conhece no dia seguinte na panorâmica, porque a gente faz uma visita, e a gente faz a visita panorâmica com ônibus, né, descemos também, conhecemos o mercado flutuante das flores, por exemplo, a gente conhece. E a visita de Amsterdã, mostramos as casas, que estão casas flutuantes, os bairros residenciais também, os museus, a gente não pode sair. Claro. O Museu Van Gogh também, a gente passa o Museu da Ana Frank, a gente mostra para eles. A casa de Anne Frank é simbólica. Tem, para quem gosta de cerveja, você tem o Heineken Experience também, que vale muito a pena você poder visitar. Tem realmente muitas opções interessantes. A casa de Anne Frank é emblemática, o Rijksmuseum também, o Museu Van Gogh, como você falou, são muitas opções. Amsterdã é uma cidade fantástica. Nesse dia, eu falo para os clientes que é quando eles vão poder não só imaginar, mas conhecer a história da Holanda de uma maneira mais prática. Né? Porque no dia que a gente faz a panorâmica, a gente sai no dia seguinte, na parte da manhã, né, no sábado, normalmente, a gente vai conhecer Amsterdã, conhecer a capital, e à tarde a gente tem a possibilidade de conhecer uma parte diferente da Holanda, eu falo Holanda, e uma parte diferente de Amsterdã. Né? Porque a nossa panorâmica é uma parte no ônibus, um pedacinho caminhando,
né? Tem essa parada, terminamos. Mas, na parte da tarde, eles têm a possibilidade de conhecer a Holanda representada em 2 lugares, ou em 3, se a gente quiser falar assim. Porque nessa tarde a gente conhece 2 pequenas cidades. A gente sabe que uma parte da Holanda é católica e outra é protestante. O sul é católico, o norte é protestante. Protestante. E a gente conhece um povoado católico e um povoado protestante. E eles podem ver tanto na estrutura da cidade, como na roupa típica das pessoas, né? Na vestimenta típica deles, quão diferente pode ser, né? E esse é um passeio opcional também, né, Cândida? É um passeio opcional, algumas pessoas têm ele incluído, a gente chama de Holanda completa, porque aí eles vão ver essa questão da religião, eles vão ver as fazendas que estão construídas dentro dos fundos dos lagos, dos polders, porque a gente atravessa, a gente passa por cima do grande dique, a gente vê como um mar de água salgada foi transformado num lago de água doce, que é considerado uma das maravilhas da engenharia moderna, né, que é o Lago Ezel, que foi transformado, era o Mar do Sul, um braço do Mar do Norte, né? Então, essas 2 cidades, Volendam e Marken, a gente conhece com a guia também, fazemos as visitas em Marken, em Volendam eles têm um tempo para almoçar. A gente visita também, essa você vai gostar, Sérgio. A gente visita uma fábrica de queijo, uma fazenda de queijo. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de ir a Marken e Volendam. São 2 cidadezinhas muito, muito bonitinhas. A fazenda de queijo é muito legal. Você tem a oportunidade de fazer ali uma degustação. É muito interessante, muito legal. Eles colocaram uma cerveja também para vender lá. É difícil ter os clientes. Tanto eles pediram que eles colocaram. E a gente, conhecendo essa parte da Holanda, vendo, não é, as fazendas, passando por cima dos diques, né, uma tarde fantástica, e não termina o passeio. A gente chama Holanda completa porque a gente volta logo para Amsterdã. Sabe? A gente volta no final da tarde e a gente faz um passeio num barco exclusivo da Lusa Nova pelos canais de Amsterdã com o nosso guia. Ou seja, e aí vai ter a possibilidade de ver os barcos onde as pessoas moram, né? Tem as residências nos barcos, são super legais, né? É muito interessante. A gente vê a outra parte de Amsterdã. E depois, quem quiser, depois do passeio, um passeio que dura 1 hora e 15, depende um pouquinho do trânsito, porque nos canais também tem trânsito, né? Claro, sem dúvida. Então, a gente faz toda a visita, a gente passa pela casa da Anne Frank, né, também com barco, passa pelo Bairro Vermelho com barco, ou seja, quem não quiser andar, né, pode fazer com o barco, você conhece tudo, certo? Mas com o barco. Terminando o passeio, os valentes têm a possibilidade de ficar no centro ainda, e depois voltar para o hotel, porque os nossos hotéis estão bem comunicados, né? A mesma linha de metrô que leva para o centro, leva de bonde, né? E quem quiser voltar para o hotel, a gente acompanha até o hotel. Não, e podem aproveitar a noite no centro de Amsterdã, também, se quiserem jantar, mais uma noite no centro de Amsterdã. E como a Cândida falou, quer dizer, já conhecendo a cidade, já tendo feito panorâmica, já tendo visitado a pé a cidade, já facilita muito mais. E a Cândida fala que, pronto, a gente está com um hotel muito bem comunicado com o centro, na mesma linha de metrô, mas uma das coisas também que eu percebo em Amsterdã, o transporte por aplicativo, Uber, essas coisas, não é muito caro, tem um preço bastante interessante. Então, quem não quiser se arriscar ou utilizar o metrô, achar que, não quero utilizar o metrô, que eu particularmente sugiro que experimentem, sempre que estiverem numa cidade diferente do mundo, experimentem o metrô, porque é muito interessante, além de ser muito barato, mas o transporte por aplicativo também é bem barato em Amsterdã. E aí, no dia seguinte, nós vamos para onde? Olha, ele já quer sair de Amsterdã. Tá vendo? No dia seguinte, já quer chegar na Alemanha. É porque nós já vamos com uma hora de apresentação, uma hora e pouquinho. Então, deixa eu falar. Você ficar com boca cheia d'água. Vou falar agora que a gente vai fazer uma viagem. Lá vem você. E a gente vai para a Alemanha. Eu adoro a Alemanha. Adoro a Alemanha. Quando eu entro na fronteira com a Alemanha, já começo a contar para eles. Eu venho lá dos romanos, vou trazendo lá os germânicos, passo por todas as guerras, até chegar nos dias de hoje, que é melhor, né? É hoje. E a gente vai conhecer o Father Reno. A gente vai conhecer o Pai Reno.
Os alemães, eles têm um respeito tão grande por esse rio, eles chamam ele de Pai Reno. Até o aniversário do Reno eles comemoram. Não brinca com isso, não. E eles fazem, a gente vai fazer um mini cruzeiro. A gente vai de 2 pontos, quando a gente entra na Alemanha, a gente vai até a Hernani, ali a gente pega um barco, né, ali na cidade de Beauport, vai até Sangoar. Um cruzeiro que dura 1h15, 1h30, depende da corrente do rio, né, mas é o tempo justo para eles poderem almoçar no barco, né, eles podem comer a fantástica salsicha. Estando na Alemanha, não comer uma salsicha, olha, desculpa lá, não ter, pode tomar uma cervejinha ou uma cerveja ao estilo alemão, mas, se quiser, pode provar uma das maravilhas que tem naquele lugar, que é o vinho. Você sabia que o alemão bebe muito vinho? E ali o alemão tem excelentes vinhos, a verdade é essa. O Weißwein, que é o vinho de gelo, sabe, até considerado patrimônio da humanidade pelo modo de fabricação. Então, aqueles vinhedos que a gente está vendo ali naquelas encostas maravilhosas, aquela vista fantástica, né? Aquilo ali é considerado o vinho que sai dali, com aquele método de fabricação, como patrimônio da humanidade pela Unesco. A Alemanha tem excelentes uvas, né? Então isso ajuda muito, uvas específicas da região. E os vinhos realmente são muito saborosos. E a gente tem a oportunidade de ver todos os castelos, as fortalezas, as cidades medievais, né, durante o passeio. Esse é um tema, a Cândida falando, isso é um tema muito legal, porque tem muitas coisas que você consegue ver do rio, mas não consegue ver de terra. Então, é muito interessante. Você faz a visita e tal, tem ali, fazendo a visita panorâmica ou a pé, você obviamente vai ver muita coisa, mas a partir do momento que você está num cruzeiro pelo Rio Reno, você vai conseguir ver coisas que numa visita a pé, ou numa visita de carro, ou numa visita de ônibus, você não conseguiria ver. Então, vale muito a pena. Tem coisa mais gostosa, Sérgio, que você está sentado tomando uma cervejinha, tomando vinho, um refresco, um café, né, ou comendo lá salsicha e vendo essa vista maravilhosa do Reno, das cidades medievais, dos castelos. Né? Eu acho que as pessoas saem encantadas. É fantástico, é verdade. Você já fez esse passeio, você sabe o que eu estou falando. Já. Eu, por acaso, já fiz mais de uma vez esse passeio, e é realmente bem interessante. Pois é. E depois que a gente chega lá em Sangoar, a gente pega os clientes, vai com eles até uma das cidades mais interessantes para conhecer, e ali a gente termina. Pode continuar. Mas exato. Pode continuar. Pode ir para a Suíça, pode ir para... Não vamos falar disso agora. Não. Mas, enfim, 1h e pouco que a gente chega em Frankfurt. Né? A gente chega em uma das cidades mais conhecidas, no bolso da Alemanha. Não é a capital, é Berlim, mas a gente não pode deixar de falar que Frankfurt é o bolso. Ali estão as feiras mais importantes, a Bolsa de Frankfurt, o Banco Europeu, fica lá, é uma cidade moderna completamente, conhecida pelos arranha-céus, né? Mas se a gente leva o cliente no centro da cidade, a gente não acaba o dia, a gente vai lá no centro e dá 1 hora para eles passearem lá na Praça Roma, para eles verem essas casas que são reconstrução, para eles terem uma ideia do que seria a Frankfurt se não tivesse sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, e esse contraste com a modernidade, com todo o peso que tem na cidade, esses edifícios modernos. Maravilhosos também, né? Uma vista fantástica. Manhattan, como ele é conhecida. Exato. Não, é uma cidade muito interessante. Frankfurt é muito bonita. E depois vamos para o hotel. E depois vamos para o hotel. O dia seguinte já é o dia da gente ir embora, termina, né? A gente tem aí a nossa saída de Frankfurt. Mas o que é interessante é que esse circuito, esse programa que a gente pôde visitar aqui com a companhia da Cândida, ele tem possibilidade de extensões. Você pode seguir de Frankfurt para Berlim, você pode seguir de Frankfurt para Berlim e também fazer a Polônia, que é um outro país fantástico, realmente muito diferenciado. Pode ir para Zurique também, não é? Zurique pode ir para Zurique também. Então, assim, várias extensões são possíveis e isso é uma... Quer dizer, são várias opções que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Eu, particularmente, gostei muito dessa viagem que eu fiz com você, Cândida. Eu acho que a gente conseguiu fazer com que os clientes, os agentes de viagem tivessem um pouquinho do que é esse nosso circuito. Outros virão, outras lives, outros pratos cheios da Lusanova vão vir em breve. Como eu disse, na próxima semana a gente vem com um prato cheio muito especial e eu convido todos aqui
a não perderem. Eu vou até deixar aqui de tirar essa tela daqui para que a Cândida possa aparecer melhor. Então, assim, na próxima semana, sigam a Lusa Nova nas redes sociais, porque a gente vai ter uma live muito diferente, muito especial, que eu tenho certeza absoluta que vai surpreender todo mundo. A gente, obviamente, vai mandar as informações para todo mundo, vamos fazer as notícias, vamos fazer, na verdade, as postagens sobre essa nova live, e que eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar. Cândida, eu queria agradecer demais o teu tempo, a sua presença, dizer que a última live que eu fiz com a nossa guia Fernanda, ela me disse uma coisa que eu acredito que valha para você também. Quando eu fui agradecê-la da presença, ela disse para mim assim: Sérgio, eu que agradeço, porque tem alguns meses que eu não sei o que é fazer uma visita de cidade, que eu não sei o que é passar o meu conhecimento para os clientes, e foi para mim uma oportunidade muito boa, que eu já estava com saudade de poder contar essas histórias e poder contar um pouquinho da Europa para os nossos passageiros. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Daniel Marchante, nosso diretor direto lá de Portugal, estava nos acompanhando aqui e está sempre presente nas nossas lives. Daniel, alguma palavra? Aí, quando for possível, Sérgio. Pode falar. Posso falar? Obrigado. Falando aqui diretamente de Lisboa, onde a temperatura não está muito alta, estamos com o início de verão um pouco estranho. Na Sibéria estão 45 graus, aqui estão 20 e pouco. Está meio estranho aqui. Está estranho. Mas, agradecer, sobretudo, à Cândida pelas suas explicações. A Cândida foi magnífica, como é magnífica em todos os circuitos em que acompanha os grupos da Lusa Nova. Agradecer também a presença de todos os agentes, de todos aqueles que, sendo passageiros, também estiveram presentes hoje aqui nesse prato cheio. Tem aqui um ponto que eu achei muito interessante, é que tivemos 1 hora e pouco aqui conversando e não falamos de Covid, o que foi muito bom, porque demonstra que nós já estamos no pós-Covid e já queremos viajar, já estamos pensando falar na cervejinha, no chocolate. Isso, no que vale a pena. É tudo isso que a gente precisa, porque o resto a gente vai acompanhando e pouco a pouco a gente vai superando. Por isso, muito obrigado a todos vocês por esta palestra interessante, por esse prato cheio. Agradecer, como falou o Sérgio, nós vamos ter novas apresentações já na próxima semana e esperar também que possam acompanhar de novo. Desejar a todos um ótimo final de semana e que possam viajar o mais rápido possível e, de preferência, com a Lusa Nova. E seria muito interessante também. Sem dúvida. Okay. Obrigado a todos desde aqui de Lisboa. Muito obrigado, Daniel. Obrigado por você ter participado, pelas suas palavras agora. E agora uma mensagem especial para os agentes de viagem que estão escutando a gente é o seguinte. Pessoal, como o Daniel tocou e comentou a respeito dessa coisa do pós-Covid ou do Covid, nós, agentes de viagem, precisamos lembrar o seguinte: nós não vendemos um produto de consumo imediato, né? Nós não vendemos uma viagem que vai ser realizada amanhã. Nós vendemos uma viagem que vai ser realizada daqui a 3, 4, 5, 6 meses. No próximo ano, em 2021. Então, assim, a Lusa Nova já tem as datas prontas para o próximo ano. Então, não deixemos de planejar as nossas viagens lá para frente. Uma pessoa agora mandou aqui uma pergunta: quando os brasileiros vão poder começar a entrar na comunidade europeia? Como a gente já sabe, a partir do dia 1º de julho sai a lista dos países que vão estar proibidos de entrar na comunidade europeia. Muito provavelmente o Brasil vai estar, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com a Rússia ou com a China. A gente ainda não tem ainda quais são os países, mas uma coisa é muito interessante e vale a pena dizer: toda notícia ruim tem uma parte boa. Apesar do dia 1º de julho eles liberarem essa listagem vai ser avaliada a cada 10 ou 15 dias. Então, a cada 10 ou 15 dias vai haver essa reavaliação. Então, pode ser que no 1º de julho os brasileiros não possam, mas dali a 10, 15 dias, 20 dias, a gente já tenha notícias diferentes. Então, não vamos deixar, nós, agentes de viagem, que vendemos o futuro, vendemos a esperança, vendemos as viagens, não vamos deixar que o que está acontecendo nesse exato momento impeça-nos de planejar, impeça-nos de divulgar e de buscar os nossos clientes e passar essa informação para eles. Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca de notícias boas e a gente está aqui para isso. Cândida, mais uma vez, obrigado. Daniel, muito obrigado. E, pessoal, até semana que vem. Um grande abraço.
Até a próxima. Tchau. Tchau.